Fala galera, no episódio de hoje você vai entender como a mente do Subaru e da Emília funcionam exatamente como um espelho. Enquanto o Subaru se destrói achando que precisa carregar o mundo sozinho, a Emília se quebra por achar que todos ao seu redor vão abandoná-la. E é claro, vamos passar por todas as reviravoltas desse episódio, desde o soco libertador do Otto e a aposta arriscada com o Oswald, e até a parte dolorosa sobre as cópias de Ryuzu e a despedida do Puck. Se você é novo por aqui, esse episódio é parte da nossa análise da segunda temporada. Para não ficar perdido e acompanhar tudo na ordem certa, a playlist tem completa aqui no canal. Já deixa seu like, se inscreve para dar aquela força e bora pro vídeo. Após ter tomado um soco na cara, Subaru não sabe como reagir e fica parado. O Otto dá uma cabeçada, dizendo para ele dizer alguma coisa, só que Subaru não gostou e tenta partir para cima, mas o comerciante novamente o derruba, chamando-o de patético. Tentando de alguma forma conseguir vantagem, Subaru jogaria nos olhos do Otto, mas novamente é subjugado. E o comerciante aponta que Subaru pode parecer incrível para a garota que ele ama, e que isso ele entende, mas diz que o Subaru não consegue perceber que está no limite por não contar com ninguém. E complementa dizendo, por que não contar com alguém que seja seu amigo? Subaru diz que procurou ajuda, mas infelizmente não deu certo. E Otto rebate, dizendo que pode ser, mas o Subaru nunca pediu ajuda a ele, deixando o garoto sus sem palavras. Mas então Subaru se levanta, diz que tem muita coisa para falar, o problema é que Otto pode não acreditar em todas elas, mas o comerciante diz que ele pode falar tudo o que vai escutar. Só que Subaru diz que não vai dar, o que acaba deixando o Otto novamente brabo, pois o Subaru tá tentando guardar tudo para si novamente. Mas Subaru fala que Otto falar isso parece fácil, mas não é. Então Otto diz que só vai conseguir dizer se acredita ou não após Subaru contar e reforça, dizendo que ele vai escutar tudo por ser o amigo do garoto Su. Então finalmente Subaru conta tudo. Só uma parada aqui, sim, o Subaru conta tudo o que sabe e tem passado, menos sobre o retorno através da morte, até porque Satela não deixa. Lá no Chá das Bruxas, a bruxa da inveja havia falado que o Subaru podia contar com os seus amigos porque ela deixava, mas aquilo era mais um incentivo ao garoto do que alguma possibilidade dela libertá-lo dessa maldição de não poder contar. Voltamos após Subaru finalmente ter falado com Otto, ele chega no quarto do Marquês feliz, abrindo a porta com tudo, já que agora está mais leve e conseguirá seguir em frente, e propõe um acordo ao Marquês, colocando o objetivo de cada um à prova. Oswald diz que não achava que iriam se ver novamente nessa vida, mas Subaru diz que iria derrotá-lo e salvar todos na mansão e no santuário dessa vez. O Marquês não fica com um sorrisinho debochado, mas sim com cara de surpresa, e tentando desestabilizar o Subaru, Oswald questiona se o garoto vai mesmo abrir mão de sua habilidade de recomeçar. Mas Subaru, mesmo sendo surpreendido com esse questionamento, responde que dentro de poder recomeçar e poder salvar, eles estão muito diferentes, lembrando do que pode acontecer quando Subaru deixa os outros quando acaba sendo finalizado, e também fala que eles foram muito arrogantes, dizendo que esse poder não é tão útil assim. Então Oswald diz que, já que no começo da conversa Subaru havia dito que essa será a última conversa deles dois, o que o garoto quer com ele? Subaru diz que é um pedido bem simples. Se ele conseguir salvar o santuário e a mansão, o Marquês terá que se livrar do livro dele, e que vai fazer Emília governar, mas precisará ajuda dele para isso. Oswald diz que essa ideia é totalmente absurda, e questiona se o garoto o perdoaria. Mas Subaru deixa claro, se perdoar o Marquês fosse parte do plano, ele jamais sugeriria esse acordo. Mas esse é um problema que a consciência dele terá que enfrentar. Ele complementa dizendo que até agora não aconteceu nada tão perigoso com os dois, então se ele conseguir ajudar o santuário e a mansão, assim ele conseguirá resolver tudo. Além do mais, ele vai fazer Emília chegar ao trono, e quando chegar nesse dia, ele vai estar ao lado dela para dar os parabéns, enquanto Oswald estará na plateia para contemplar esse momento. Oswald, surpreso, diz que o garoto não quer abrir mão de nada, salvando todos na mansão, no santuário, e ainda quer a ajuda dele para esse objetivo. Ele complementa dizendo que Subaru não percebe o quão gananciosa essa solução é. Subaru, surpreso, lembra da Etna, mas volta desse déjà vu sorrindo, dizendo que o inimigo do Marquês se tornou a melhor carta dele. Oswald aceita, mas diz que não importa o quanto o garoto tente mudar a situação, a Emília está fraca e a barreira continua de pé, e o santuário se cobrirá de neve e a mansão ficará manchada de sangue. Sorrindo, Subaru diz que pelo menos vai ter a satisfação de vê-lo chorando. Oswald diz que já entendeu e o garoto tem razão, já que não é uma ideia ruim preparando o terreno para o próximo ele. Subaru dá uma gargalhada e pergunta se então o Marquês está querendo dizer que vai aceitar a oferta. E quando Subaru está saindo, Oswald sorri, dizendo ao garoto que em 3 dias a neve irá cair e a mansão será atacada, e ele quer ver o garoto se esforçar para impedir e falhar. Mas Subaru só concorda, como forma de deboche. E em frente à porta do quarto, Subaru debocha novamente, dizendo se não dá por Oswald se pintar novamente de palhaço, já que está fazendo ele perder o foco, e que irão fazer isso de forma justa, como 2 palhaços à mercê do destino. Saindo do quarto do Marquês, Subaru se depara com Han. Ela pergunta como está indo a conspiração que o Otto e Subaru estão planejando, e em vez de responder, Subaru joga uma contra-pergunta, se ela está tranquila com o que Oswald está fazendo. Em resposta, Han diz que existe uma coisa que
que ela deve colocar como prioridade e que isso nunca irá mudar. E quando está saindo, ela diz para o Subaru não contar com a opinião dela, mas Subaru responde para nunca dizer nunca e Han manda ele ficar quieto. Mas antes de fechar a porta, Han diz ao Subaru que Emilia não percebe porque está falhando e se ela não perceber, as coisas só vão se repetir. Subaru responde que já desviou os acontecimentos dos livros e que Roswald está livre agora. E quando Han sai, Subaru diz que não acreditaria que Han daria um conselho a ele. Meio surpreso, se questiona se não deve ser porque ela gosta dele. Mas volta aparecendo, dizendo para ele parar com esses pensamentos, já que se ela ouvir, ficará furiosa. E ainda questiona o Subaru se a Han está com o Marquês, então isso a torna inimiga deles. Mas o Subaru não entende a pergunta. Inimiga? Entendendo a situação, Otto fala que já entendeu que o Subaru confia na Han. Tentando saber como foi o desenrolar com o Marquês, Otto pergunta, e Subaru responde que está tudo feito e é que a aposta já está rolando. Assim o comerciante comemora, já que ele propôs esse plano, e como o Marquês nunca experimentou a derrota, ele imaginou que ele aceitaria. E pergunta o que farão agora. Em resposta, Subaru fala, agora é o Garfield. E quando estão indo para lados opostos, Otto confirma que sabe a parte dele, mas questiona a situação com Emilia. Em resposta a isso, Subaru diz que é uma coisa que não pode contar com o comerciante, já que ele precisa resolver, e em seus pensamentos diz que ainda nem chegou perto das feridas da Emilia. E olhando para o sol, Subaru diz que no final de tudo, era ele que estava com medo, e Otto confirma. E antes de se despedirem, Otto pergunta se Subaru está pronto para enfrentar as feridas de Emilia, e Subaru diz que está preparado para pelo menos pedir permissão, e brinca dizendo que é melhor do que ir falar com Garfield, já que a chance de morrer é maior. E os dois se despedem. Então galera, agora vamos analisar toda a situação até aqui, começando logo após o Subaru ter levado o soco e finalmente ter conseguido desabafar. E cara, isso foi bom demais para o garoto. Até então, a única que sabia de tudo o que ele passava era a Ectina, e convenhamos, ela praticamente só queria usar o sofrimento dele como objeto de estudo, mas psicologicamente falando, ter colocado aquilo para fora com ela já tinha sido um alívio enorme para a mente dele. Biologicamente, a nossa cabeça funciona assim, o simples ato de verbalizar um trauma reduz a atividade da amígdala cerebral, que é a área responsável pelo pânico e pelo medo. O Subaru tirou o peso de dentro da cabeça e colocou para fora, o que deu uma trégua momentânea para a sanidade dele, mesmo a ouvinte sendo uma bruxa manipuladora. Só que a grande diferença vem agora com o Otto, porque a mente humana não foi feita para suportar traumas extremamente pesados sozinha, nós precisamos de acolhimento real. Falar com Ectina foi um alívio mecânico, mas desabafar com Otto e ouvir dele que eles são amigos, e que ele não está sozinho e que tem gente disposto a ajudar de verdade, ativa a nossa rede de apoio social. E é aí que o cérebro finalmente entende que não precisa mais lutar a guerra inteira sozinho. E para vocês verem quanto isso foi bom para o Subaru, o cara, após ouvir tudo que o Roswald disse e ter percebido o perigo, voltou ao quarto do Marquês e propôs um acordo. E esse acordo foi genial e muito bem pensado, mas o que muitos não percebem é que o Subaru já estava prevendo muito lá na frente. Porque é o seguinte, se algum momento o Subaru acabasse com o Roswald ali, mesmo no santuário, de tabela ele destruiria os planos de colocar a Emilia no trono. O Marquês é extremamente influente por ser um grande mago da corte, e ele construiu toda essa influência ao longo de 400 anos. Ou seja, manter o Roswald vivo é o que garante que Emilia vai conseguir se manter na disputa pela sucessão ao trono. E não para por aí. Quando o Marquês diz que já entendeu que o garoto só está preparando o terreno para o próximo, o Roswald deixa claro que o Subaru sabe que pode até falhar nessa linha do tempo, mas que, enquanto tiver oportunidades, vai colher informações valiosas para entender as reações do próprio Marquês. É por isso que o Subaru sai da sala firme e debochando. Ele vai cumprir o que aprendeu sobre contar com seus amigos para salvar a todos, mas também entende friamente que se não conseguir salvar todo mundo de primeira, ele terá novas oportunidades para tentar de novo. E quando o Subaru se depara com Han, ela ajuda dando aquele conselho por se preocupar muito com eles, só que a devoção que ela sente pelo Marquês é muito grande para conseguir ajudá-los abertamente. Após isso, o Subaru vai conversar com o Ryuzu. E galera, a conversa entre Ryuzu e o Subaru revela coisas gigantescas sobre o santuário. O Subaru demonstra que já entendeu como o lugar funciona e que não tá mais seguindo os planos do Roswald. E ele quer propor uma aliança, mas para isso precisa da ajuda dela. A Ryuzu até questiona o porquê dele não usar a sua autoridade sobre ela, e o Subaru manda real. Ele não quer depender de autoridade, ele quer ajuda sincera para libertar o santuário. E aí que o jogo vira. Para surpresa do Subaru, a Ryuzu deixa no ar que nem ela mesma é contra essa libertação, mas joga uma pergunta crucial no colo dele: o que ele acha do Garfield? E o Subaru reconhece que é difícil prever se vai ter atritos ou se eles vão virar amigos, e que precisa entender melhor a cabeça do Garfield primeiro. E entrando nas partes das cópias, o Subaru confirma que conversou com Ectina e já sabe sobre o experimento da imortalidade, e a Ryuzu explica que ela é uma das 3 cópias originais que foram criadas para supervisionar os cristais e as outras réplicas. E só para facilitar nossa vida aqui, galera, já que todas se chamam Ryuzu, a partir de agora vou chamar cada uma pelo segundo nome. O que tá conversando com ele é Ryuzu Alma. Ela explica que os corpos das cópias são artificiais e consomem muita mana, por isso elas precisam se revezar. Mas tem uma exceção grave nessa história, a Ryuzu Shima. Há 10 anos, a Shima violou o contrato com a bruxa ao entrar na tumba para resgatar o Garfield, que quase morreu a tentar fazer o teste escondido. Desde então, a Shima foi banida do posto e vive isolada na floresta com as outras cópias. E o detalhe
é que o Garfield continuou se encontrando com ela, criando um laço e dividindo memórias que nenhum das outras Ryuzu tem. E é puxando esse fio que a Alma joga a verdade sobre a família do Garfield e da Frederica. O Subaru já sabia que os dois são meios irmãos e que a Frederica saiu do santuário há 10 anos porque tinha mais sangue humano. Ele até lembra de ter perguntado isso para ela na mansão e a resposta de Frederica foi que ela queria preparar um lugar no mundo para acolher todo mundo do santuário assim que a barreira caísse. Mas o trauma do Garfield é muito mais profundo. No teste da tumba, ele presenciou o momento exato que a própria mãe deixou ele e Frederica para trás ao sair do santuário. Só que não se trata de mero sentimento. Quando Garfield se apresenta para estranhos, ele faz questão de usar o sobrenome da mãe, Tinzel. Se o que ele guarda no peito é raiva, culpa ou saudade, é um segredo que só ele e Ryuzu Shima sabem. Após isso, Subaru veio conversar com Emilia, mas ela está debaixo das cobertas, claramente desconfortável. Já que quando Subaru pergunta o motivo dela estar ali, ela diz que caiu quando estava dormindo, mas logo conta a verdade e diz que não está conseguindo dormir. Mas para não preocupar o Subaru, ela diz que já vai dormir para estar preparada até de noite. Subaru brinca sobre ela dormir o dia todo, já que é meio-dia, mas ela levanta. Buscando entender o que Emilia sente, ele pergunta se ela não consegue falar como é o teste, já que quando colocado para fora, fica mais fácil de enfrentar e se dispõe a ajudar. Emilia, mesmo relutante, começa a falar, e quando começa, diz ter ficado muito tempo congelada até que Puck a salvou, só que essas lembranças são vagas, e ela diz ter uma pessoa que para ela era importante, só que após lembrar de algo pesado, volta a chorar. E tentando confortar, Subaru a abraça, e Emilia continua lembrando da sua vida sozinha com Puck. Além do mais, tem o Marquês e a sucessão. Só que Subaru, sem entender, pergunta onde Rosalind e a sucessão entram nessa história da floresta, já que Emilia ficava cuidando dos elfos que ficaram congelados. E Emilia responde que quando Rosalind apareceu, ele disse que se ela conseguisse subir ao trono, iriam conseguir resolver esses problemas. Emilia questiona Subaru sobre achar que a motivação de se eleger a rainha é para motivos pessoais, e não igual às outras candidatas que têm motivos nobres. Subaru diz que não tem problema, já que salvar quem para ela é importante também são motivações nobres, e finalmente consegue dormir. Após colocar ela na cama, Subaru se questiona se tem alguma pista para passar pelas memórias da Emilia, e só consegue pensar em uma pessoa, ou melhor, o espírito. Ele tenta encostar no pescoço da Emilia para ver se Puck reagia, e descobre que sim. Subaru pergunta o porquê dele ter sumido, já que por Emilia ter perdido seu familiar a deixou bastante triste. Em resposta, Puck diz que não sumiu, sempre esteve dentro dela, e diz que foi o bom Subaru ter chamado, dizendo que ficou feliz com essa atitude. A cena corta para Emilia pequena, caminhando na neve, e quando ouve alguém a chamar, ela acorda, cheia de lágrimas. E quando ouve uma voz, Puck está na frente dela. E quando Emilia vai pegar na mão, ele diz que é estranho, ficou mais pequeno, deve ser porque quebrou o contrato. Emilia em choque pergunta o porquê, mas é quando a pedra em que o gatinho fica começa a se quebrar. Emilia pede o porquê, mas Puck não consegue responder, já que o seu tempo está acabando, e diz que mesmo que isso doa pra ele vai deixar ela aos cuidados de alguém cujo amor por ela é menor que o dele. E o bichinho explica que ele está quebrando o contrato para que as memórias dela pudessem voltar. Enquanto ele está sumindo, Emilia já consegue ouvir vozes de pessoas do seu passado, mas a Emilia, muito abalada com o que escutou, desaba em lágrimas. E antes de partir, Puck diz para ela não se esquecer que ele a ama. E quando some, Emilia desmaia. Mais tarde, vemos Garfield e uma das cópias conversando. Além do Garfield zombar da situação de Emilia sobre uma usuária de espírito sem um espírito, Ryuzu diz para o garoto ficar tranquilo em relação ao Subaru, já que o investigou e ele não tem relação com a bruxa. Após isso, Garfield sai debochando, e vemos Emilia e Subaru conversando. Subaru pergunta se ela está bem, e Emilia diz que está, e acredita que ficará bem melhor no outro dia. Tentando achar de alguma forma ajudar, Subaru diz que se precisar de alguma coisa, pode contar com ele, mesmo não sendo de grande utilidade. Ouvindo isso, Emilia pede para que ele fique com ela essa noite, de mãos dadas, pedindo desculpas por fazer esse pedido, e Subaru aceita tranquilamente. E enquanto sonha, Emilia se lembra da sua mãe adotiva, dizendo que a ama, se desculpando por todos que mentiram para ela para protegê-la. E Emilia acorda novamente chorando, chamando sua mãe adotiva de mentirosa, o Puck de mentiroso e o Subaru também. No outro dia, todos estão procurando Emilia, pois ela acabou sumindo. Tom pergunta se Garfield sabe onde Emilia está, mas o garoto diz não saber e sai à procura dela. Suspeitando da situação, Garfield sai à procura de Ryuzu, mas se depara com Otto, o que está ali para segurá-lo. E enquanto isso, Subaru finalmente encontra Emilia e pergunta se pode conversar. Então galera, o Puck ter quebrado o contrato foi para libertar as memórias de Emilia, já que quando eles fizeram um pacto, sem dizer a Emilia, Puck havia selado as memórias dela como forma de protegê-la desse trauma. Mas como agora no santuário ela teria que encarar, ele decidiu libertá-la. E galera, quando a Emilia chama todo mundo ao seu redor de mentiroso, o que ela realmente quer dizer? Ela sente que aqueles que prometeram ficar ao seu lado a abandonaram. É claro, racionalmente a gente sabe que ninguém abandonou de verdade, nem a mãe adotiva, nem o Puck e muito menos o Subaru. Mas relembrar o seu passado a deixou tão traumatizada que para ela qualquer quebra de expectativa vira uma traição. Só para vocês terem uma noção de como a linha de confiança dela é frágil, o Subaru pode ter só saído do quarto naquele momento ou para respirar
demorar um pouco, mas para a mente traumatizada de Emília, aquele segundo de ausência já foi o suficiente para o seu gatilho de abandono disparar. E aqui entra um ponto crucial que explica a Emília. Ela não conhece a malícia social. Você pode pensar, mas Emília sempre foi humilhada, maltratada, ela devia ser esperta, né? Mas a malícia que eu falo aqui não é a malícia de maldade, é a malícia da convenção social. Ela não entende o conceito de mentira branca, aquela mentira que a gente conta para proteger alguém ou para evitar algum conflito desnecessário. Para Emília, se alguém diz que está tudo bem e não está, aquilo é uma mentira. Ela não consegue compreender que as pessoas mentem por proteção, porque teve uma falta de convivência social gigantesca ao longo da vida. Ela interpreta qualquer proteção como uma forma de esconder a verdade, e para ela, esconder a verdade é o mesmo que ser um mentiroso. Mas aí vocês podem pensar, mas Emília também faz isso o tempo todo. Ela vive dizendo que está bem, mas quando na verdade não está. E sim, você tem toda a razão, meu caro gafanhoto. Só que quando ela está completamente abalada psicologicamente, ela não tem maturidade emocional para filtrar o que é uma mentira dita para protegê-la e o que é uma mentira dita para feri-la. Para ela, tudo vira a mesma dor. No fim das contas, o trauma de Emília é um espelho do trauma do Subaru. Enquanto o Subaru se pune por não ser forte o suficiente, a Emília se pune por não acreditar que as pessoas são capazes de ser honestas o tempo todo. Ambos estão presos em suas próprias visões distorcidas da realidade. E para quem quiser se aprofundar ainda mais e entender todo esse passado da Emília e o segredo do Puck, nós temos um resumo completo dos 2 ovos aqui no canal. Dá uma passada lá depois desse vídeo para entender cada detalhe.